A assertividade em nossas ações, por muitas vezes, nos proporcionam melhores resultados. Mas muito mais do que melhores resultados, é uma forma diferente de enxergar a vida e obter a cada dia que se passa surpresas poderosas em nosso benefício. Vamos falar a respeito neste vídeo de uma das histórias mais interessantes que eu já ouvi até hoje, que retrata algum passo a passo que nós colocamos em nossa vida e que faz muito a diferença. Esteja comigo logo a seguir. Olá! Mais uma vez eu, Amarildo Nogueira, para mais um vídeo aqui com você no meu canal. A você que já me acompanha, que compartilha os meus vídeos e também que dá lá o seu curtir, coloca no status do teu WhatsApp, a minha gratidão. E para você que está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Assista os vídeos que eu posto sempre com propósito pessoal ou profissional e venha fazer parte da família Amarildo Nogueira se inscrevendo no canal. Também peço para que vocês me acompanhem nas redes sociais. Basta colocar Amarildo Nogueira no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que vocês vão me encontrar facilmente. Então a minha gratidão a todos vocês. E aproveitando, compartilhe com todos os teus amigos aqueles vídeos que você acredita que vai ao encontro do momento que ele está precisando, ok? Serei muito grato. Então vamos lá, falar hoje de um tema relevante, interessante e como eu adoro quando chegam algumas sugestões para o vídeo. Então Adriana, Renan, a minha gratidão pela sugestão desse vídeo que eu demorei um pouco para colocar aqui porque ele merece todo o carinho, toda a atenção. E eu tenho certeza que você está comigo agora aqui vai gostar muito do mesmo. Este vídeo conta a respeito de uma história de um casal muito simples, que estava passando por uma situação financeira muito complicada. E aí o marido, ele viu a necessidade de sair daquele lugar que ele estava e ir para um lugar mais distante para buscar o quê? Uma nova oportunidade de trabalho. Ele chegou para sua esposa e frente a frente a ela disse assim: terei que buscar novas oportunidades, como você bem sabe, como nós já conversamos. Porém, vamos assumir um compromisso em que você seja fiel a mim e eu seja fiel a você. E ela, pelo bom casal que eles sempre foram, claro, meu marido, vá em busca do melhor para nós. E assim saiu ele, pelaquele mundão afora, buscando uma oportunidade de trabalho, até que ele encontrou a oportunidade de trabalho. Quando ele chegou, ele conversou com o dono daquelas terras e ficou tratado o seguinte, que ele trabalharia para aquele dono durante um bom tempo e somente no momento em que ele fosse embora, que aquele dinheiro que ele deveria receber mês a mês fosse entregue para ele na totalidade. O dono, em comum acordo, conversando com ele, vendo que realmente era uma pessoa séria, uma boa pessoa, ok, então trato feito, firmar o trato. Durante o período que aquele esposo ficou longe da esposa, ele trabalhava exaustivamente para proporcionar o melhor, para levar um provento para a casa dele. Porque os dois não estavam dando conta, mas a mãe daquela esposa acabava ajudando um pouco ela. Mas eles não tinham prosperidade e é por isso que ele foi para longe. E assim ele foi trabalhando por muitos anos, cansado de forma exaustiva, mas sempre pensando no retorno. E ali se passaram mais de 10 anos, até que chegou um momento em que ele falou: Senhor, agora chegou a hora da minha partida. Gostaria de pedir para que o Senhor me entregue todo esse valor anotado desse tempo todo que eu trabalhei com o Senhor. O Senhor olhou para ele e falou: nada mais justo. Você sempre foi um trabalhador fiel. Sempre trabalhou da melhor forma possível, então lhe darei tudo aquilo que há de direito. Olha só, gente. Só que esse trabalhador tinha por aquele patrão dele naquela época muito respeito, muita admiração.
e principalmente muita confiança, que foi adquirida durante todo aquele período. E aquele patrão dele falou o seguinte: sim, lhe darei todo o dinheiro, mas quero lhe fazer uma pergunta. O que você prefere, todo esse dinheiro ou 3 conselhos que realmente farão toda a diferença na tua vida? Esta pergunta pegou o trabalhador de surpresa, porque você trabalha por longo tempo da sua vida pensando em receber uma certa quantidade em dinheiro e de repente a pessoa vem lhe falando que vai lhe dar 3 conselhos, te pega meio que desprevenido. E aí o esposo, o trabalhador pensou, analisou, matutou e chegou à conclusão: poxa, se esse é um senhor que eu admiro tanto, se esse é um senhor que eu tenho grande respeito, se esse é um senhor que eu confio muito, se ele está falando a respeito desses 3 conselhos, é porque eu acredito que eles são muito mais valiosos do que esse valor, mesmo sendo significativo, que eu vou levar e talvez vão me auxiliar na minha vida no futuro. E ele falou assim: Senhor, ok, combinado, eu aceito os 3 conselhos. E aí o Senhor, olhando para ele, disse assim sabiamente: nunca tome atalhos em sua vida. Sabe por quê? Porque às vezes os caminhos mais curtos e desconhecidos, eles podem custar muito caro. E aí o esposo pegou o primeiro conselho. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que vai fazer mal, ou aquilo que traz uma curiosidade que muitas vezes pode ser mortal. E o terceiro conselho: nunca tome nenhuma decisão em momento de ódio ou de dor, pois lá na frente você pode se arrepender de ter feito algo e aí não tem como voltar atrás. Aquele senhor ouviu atentamente tudo que foi dito pelo seu patrão, ficou intrigado e, na hora da despedida, o patrão falou: estou te dando 3 pães e você vai comer primeiro este, depois este e depois aquele outro, um dos 3 pães. E estou te dando 1 litro, uma garrafa de água, um jarro para você levar durante a sua viagem. Ele sempre foi muito obediente e também prudente com tudo, falou: Senhor, agradeço por esse período, entendi a tua fala, mesmo apesar de ficar remoendo a respeito do dinheiro, o que ele ia dizer a hora que chegasse em casa, e assim foi. Quando ele estava na trajetória, voltando para a casa dele, ele viu um menino falando: Senhor, senhor, senhor. E aí ele atentamente atendeu, falou: pois não, para onde o senhor vai? Ah, eu vou para tal cidade. Então, há quanto tempo o senhor não passa aqui? Há mais de 10 anos. O senhor sabe que tem um atalho aqui? Vá por esse atalho que o senhor vai chegar mais rápido, é muito melhor. E quando ele começou a ir para o atalho, veio na mente dele aquele primeiro conselho: cuidado, o atalho nem sempre é o melhor caminho. Caminhos curtos e desconhecidos podem te levar para algo que vai comprometer a tua vida. E aí o que ele fez? Voltou, e mesmo o menino falando para ir por lá, voltou no seu caminho normal. Caminhou mais à frente e foi adiante, caminhou e chegou à noite. E ele falou: preciso pernoitar naquela pousada. Pela manhã, o dono da pousada chegou e bateu no quarto dele para ver se estava tudo bem e perguntou: você não ouviu os gritos à noite, os berros que aconteceram aqui? Sim, até ouvi, mas eu preferi ficar aqui no meu quarto. Mas o senhor não teve curiosidade de saber o que estava acontecendo? E ele não foi, porque veio na mente dele o seguinte: nunca seja curioso para aquilo que é mal. E os urros eram tão grandes, os gritos eram tão grandes que ele se conteve no quarto dele, mesmo ficando com medo. E ele disse para o senhor, falou: olha, a curiosidade, muitas vezes, pode pôr tudo a perder. E aí ele juntou as coisinhas dele, foi embora, depois de quase 2 dias de jornada, e ele chegou perto da casa dele, vendo que estava do mesmo jeitinho, e já estava meio que anoitecendo. E quando ele chegou próximo à casa dele, ele viu a silhueta da esposa dele e um homem do lado dela abraçando. Naquele momento, o ódio, o furor, a raiva subiu de tal maneira que a vontade dele era chegar lá e tirar o punhal e acabar com a vida daquele homem que estava do lado da esposa. E aí, ele pegou, se conteve e ele falou: já está anoitecendo, vou arrumar algum espaço aqui fora para dormir aqui e amanhã eu vejo o que faço. Porque o que era o terceiro conselho? Jamais
tome alguma ação, atitude no momento de ódio ou de raiva ou de dor. E assim ele colocou à risca todos aqueles conselhos. Chegou no dia seguinte, ele chegou em casa, a esposa ficou muito feliz porque já faziam quase 20 anos que eles não se viam. E quando ela foi abraçar, ele chegou: mas você está me abraçando por quê? Quem era aquele homem que estava aqui ontem com você? Onde já se viu isso? Nós não nos comprometemos em ser fiéis um para o outro. E ela olhou assustada: não, meu amor, não, meu amor. Este é o nosso filho, onde eu descobri que estava grávida, passado algumas semanas que você tinha ido. O homem olhou para ela de forma envergonhado, né? Embasbacado. E ao olhar aquele lindo garoto, ele viu que tinha a afeição dele. E ele falou: me desculpe, meu amor, são tantas coisas que aconteceram nesse momento. E ela falou: vamos tomar um café e aí você me conta tudo. E ele explicou que ele tinha trabalhado com o homem por muito tempo e o homem sugeriu a ele ter os 3 conselhos e a mulher ficou assim, mas ele foi explicando que saiu de lá com um jarro d'água, 3 pães, onde ele já tinha consumido os 2 pães durante a viagem, não é? E ele falou que aceitou esses 3 conselhos pelo que a pessoa representava para ele. A esposa, compreensiva como sempre fora, entendeu de fato que o marido ele tinha uma sabedoria em confiar naquele senhor que de certa forma fez tanto bem. E ao sentar na mesa, onde já estava o café, ele falou: vamos aproveitar e degustar esse último pão que fazia parte do que o chefe dele, do que o patrão dele tinha entregado para ele. E quando eles começaram a cortar o pão, eles viram que tinha algo meio duro no meio do pão. E aí eles começaram a abrir, que eram aqueles pães grandes, né, como era da época, e viu que todo o dinheiro do tempo trabalhado estava dentro daquele último pão. Por isso que ele falou que era para comer primeiro o outro, depois o outro, para depois degustar a hora que ele já estava praticamente em casa. Esses 3 conselhos demonstram para a gente que muitas vezes é preciso pensar antes de fazer qualquer coisa na vida. Porém, em contrapartida, ele demonstra o valor que tem quando o ser humano tem a confiança um do outro, quando tem o respeito um para com o outro e principalmente porque quando tem admiração. Se aquele homem fosse totalmente ganancioso, jamais ele ia trazer os pães e a água e perderia a vida no meio do caminho por conta desses conselhos. E aí eu te pergunto e quero que você reflita para colocar na tua vida. O primeiro conselho que ele falou: por quantas vezes nós achamos que as coisas na nossa vida estão demorando para acontecer? Por quantas vezes nós nos desanimamos porque as coisas não estão acontecendo? Por quantas vezes você gostaria de um atalho para você conseguir de forma rápida aquilo que você almeja? E se nós formos olhar na natureza, falar de uma árvore, ela cresce, ela fica frondosa e quando começa a dar fruto, ela tem um tempo para aquele fruto ficar maduro. Se eu tiro aquele fruto antes do pé, o que acontece? Não dá para comer. E assim é na nossa vida. Durante a nossa vida, algumas curiosidades nos tiram do nosso foco, daquilo que nós estamos buscando fazer, e o que acontece com relação a tudo isso? Você se perde no meio do caminho. E por quantas vezes a dor, a raiva e o ódio, a indignação nos faz ter uma visão distorcida de algumas pessoas, de algumas situações, onde nós falamos aquilo que nós não deveríamos falar, onde nós agimos de uma forma que não deveríamos agir, e depois, muitas vezes, a pessoa, quando chega no ápice, acaba até tirando a vida de uma outra pessoa, e aí depois é tarde demais. Siga os 3 conselhos. Pegue esse vídeo e dissemine para todas as pessoas que você acredita que vale a pena. Aqui de novo a minha gratidão a Adriano e ao Renan pelo envio dessa história, onde eu procurei externalizar de forma clara, objetiva, a importância do pensamento humano e principalmente a assertividade nas nossas ações para que possamos conseguir melhores resultados na nossa vida e sermos a cada dia um ser humano melhor. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e até mais!